E agora vou deixar as cartas debaixo de cada pirâmide ou debaixo do copo, né? Então aqui, ó, a pirâmide azul já deixei aqui. O outro monte vou deixar embaixo. Eu vou colocar as moedinhas aqui no copo. Eu vou deixar o segundo monte aqui embaixo. E o terceiro monte vou deixar embaixo da pirâmide dourada. Essas pirâmides são orgonites feitos de pedras, tá? De combinações de pedras. Bom, então agora vocês escolhem o monte número 1, número 2 ou número 3 e eu vou começar a leitura a partir de agora. Lembrando que aqui o que a gente vai ver é um conselho financeiro das cartas para você. O que as cartas sugerem para a questão financeira, para a questão material de vocês. Eu vou abrir as cartas e vou ver o que a minha intuição vai me dizer, tá? A ideia é conseguir conselhos. Eu estou buscando conselhos através das cartas. Mas pode ser que elas façam previsões também. Vamos ver. Vai depender do que minha intuição vai captar quando eu virar as cartas. Então, vamos começar pelo tarô tradicional. A carta do julgamento junto com os 5 de espadas. Agora eu vou virar aqui o baralho cigano, tá? O baralho cigano vai complementar o conselho. Saiu a carta do homem, a carta da criança e a carta da âncora. E agora eu vou ver o tarô do Osho, o que o tarô do Osho fala. A carta relâmpago. A carta relâmpago é equivalente à carta da torre nos tarôs tradicionais. Então, deixa eu colocar um pouco mais aqui em cima, que talvez fique melhor para vocês verem, né? Aqui é a carta do relâmpago. Vou colocar aqui. Bom, pessoal, então para quem escolheu o monte número 1, saiu essa combinação de cartas. Aí eu posso aproveitar a carta do julgamento, vou começar por ela, pela carta do julgamento. Espero que esteja fácil de vocês observarem. A carta do julgamento, ela sempre pede uma reavaliação da situação, tá? Seja qual for a questão material que você esteja vivendo, é importante que seja feito algum tipo de reavaliação, algum tipo de replanejamento. E, ao que tudo indica, por enquanto, tá, o 5 de espadas, quando ele é interpretado como conselho, é um conselho de você não fazer nada por enquanto, não ter nenhuma ação por enquanto, especialmente enquanto você estiver nessa fase de reavaliação. O 5 de espadas mostra que pelo menos muitos de vocês que escolheram o monte número 1 devem estar passando por dificuldades financeiras, devem ter vivido algum tipo de perda. Então o 5 de espadas aqui, ele é um indicativo de que a maioria de vocês que escolheram esse monte número 1 está passando por algum tipo de problema, ou desafio, ou limitação. Se for alguém que, por exemplo, está abrindo uma empresa, mas a situação está muito no início, está um pouco difícil de fazer a coisa avançar, e a carta do julgamento mostra a necessidade de um replanejamento, de gastar mais tempo com o planejamento mesmo, com a análise de variáveis do seu setor material e financeiro antes de você avançar e ter algum tipo de ação, tá? Agora, quando a gente vai pro baralho cigano, o que o baralho cigano está me falando? Ó, vejam, apareceu a carta do homem, depois a carta da criança e também a carta da âncora. E aí o que acontece? A carta da criança, a carta central no baralho cigano, quem me dá a resposta é a carta que está no meio, que é a carta da criança. E como a pergunta é sobre questões financeiras, o baralho cigano está me falando que muitos de vocês que escolheram esse primeiro monte estão lidando com a questão financeira de uma forma imatura,
tá? Existe uma falta de maturidade na maneira de lidar com a questão financeira. E a carta do homem vem me dizer que vocês precisam amadurecer essa forma de lidar com as finanças, tá? E em fazendo isso, é possível que mais para frente a carta da âncora me mostre que futuramente vocês vão conseguir alcançar uma situação de maior estabilidade, de maior solidez, mas precisa ver o que vocês estão fazendo, tá? Por que o baralho cigano me mostra que de alguma forma vocês estão atuando de uma maneira infantil no trato com as questões financeiras? Então é preciso achar onde é que está o erro, tá? Dessa forma infantil ou imatura de tratar com as finanças. E a carta do relâmpago também vai me falar de uma necessidade de mudança, de replanejamento, né? A carta do relâmpago me mostra uma necessidade tão urgente quanto a carta do julgamento, tá? Então a carta do julgamento é uma carta de reavaliação de toda a questão financeira. E a carta do relâmpago mostra que essa mudança tem que ser feita rapidamente, tá? É uma mudança intensa que tem que ser feita rapidamente. Eu posso interpretar nessa carta do relâmpago que muitos de vocês que escolheram esse monte número 1 passaram por perdas, tá? De novo, tem uma sugestão de que muitos de vocês, se não todos, mas muitos de vocês passaram por algum tipo de perda e por isso, né, ó, igual no 5 de espadas, né, e por isso que precisa de uma reavaliação no trato com as finanças. E essa reavaliação, essa mudança é no sentido de uma ação mais madura em relação à questão financeira, né, em relação à questão monetária. Agora, tem uma outra interpretação que cabe aqui também, tá? A carta da criança, ela aparece também em pessoas que estão iniciando um novo empreendimento, um novo comércio, quando as coisas estão muito no início ainda, quando as coisas estão muito no começo. Se é esse o seu caso e você escolheu o monte número 1, de qualquer jeito o baralho está falando que nesse momento inicial da empresa, alguma coisa precisa ser reavaliada, tá? Alguma coisa precisa ser alterada para que você alcance uma situação de maturidade no trato com as finanças, tá? Então, talvez você esteja num novo empreendimento, o assunto aqui do jogo é finanças. Então talvez você esteja num primeiro momento de um empreendimento, né, que você iniciou e alguma coisa precisa ser reavaliada para você poder alcançar um estágio de maturidade e aí conseguir uma segurança financeira. Para quem está nessa condição e escolheu esse monte número 1, eu tenho como falar para vocês que a perspectiva, o prognóstico é positivo. Provavelmente vocês vão conseguir essa maturidade e essa segurança financeira que vocês querem conseguir, mas isso é um projeto de anos, tá? A âncora é uma carta, não é de semanas nem de meses, é uma carta de planejamento de anos. Por exemplo, talvez em 3 anos vocês consigam atingir essa maturidade que vocês querem, mas agora mesmo no começo do empreendimento de vocês, tá? Para quem está nesse contexto, alguma coisa já tem que ser reavaliada desde o princípio. Alguma coisa importante e essa reavaliação tem que ser feita rápida, tá? Tem que ser uma mudança estrutural importante para vocês atingirem o objetivo que vocês querem, que é de progresso financeiro, ok? O conjunto das cartas é promissor, tá? Para a maioria de vocês que escolheram esse monte número 1, mas tem que fazer essa reavaliação, tá? Que é solicitada desde o princípio. Ok? Vou fechar agora esse jogo e eu vou agora para o monte número 2. O monte número 2 é esse monte do copinho. Vou abrir as cartas agora. Então vamos lá, vou começar pelo tarô. Aqui nós temos a carta do pendurado. Nesse deck ela se chama O Pendurado, em outros decks se chama O Enforcado, que saiu junto com 4 de ouros, tá? O 4 de moedas.
E agora vamos ver o que o baralho cigano vai falar. Vou virar as cartas agora. A carta do urso, a carta da árvore e a carta da foice. E agora aqui nós temos como a carta do Osho é a carta que é chamada de desaceleração. Vamos ver o que esse jogo está falando para todos nós. Então você que escolheu o monte número 2, vamos ver qual é o conselho das cartas. Bom, começando pelo enforcado, muitos de vocês, enforcado ou pendurado, né? Muitos de vocês que escolheram esse jogo, tá? Que escolheram a carta número 2, também estão passando por dificuldades financeiras, tá? Estão passando por algum tipo de aperto, as coisas não estão avançando, né? Isso provavelmente, isso aqui é um jogo coletivo e provavelmente reflete uma situação que é inclusive do nosso país, porque a economia está difícil para todo mundo. Então quem escolheu esse monte deve se encaixar muito bem numa sensação e numa condição de paralisia, né? Em que as coisas não andam. Isso, vejam, a minha intuição fez uma leitura aqui dessa carta que é uma leitura de previsão, de interpretação preditiva, ou seja, a maioria já está passando por uma situação de dificuldade, né? Por uma situação de imobilidade até. Mas muitos de vocês devem ter gastado mais do que o que devia, devem ter cedido a impulsos consumistas, porque inclusive o tarô do Osho, ele pede por uma desaceleração, né? E essa desaceleração vai acontecer de qualquer jeito, tá? Porque vocês já estão numa situação de uma certa paralisia, muitos de vocês. E o 4 de copas, que é essa carta aqui, aliás, me desculpem, não é 4 de copas, é o 4 de moedas. O 4 de moedas é uma carta ligada a um apego material, tá? É a carta do avarento, da pessoa que tem um problema de avareza, né? Da pessoa que é muito apegada a bens materiais. Só que num jogo de conselho, aqui eu tô buscando um conselho. Então o 4 de moedas, quando aparece num jogo de conselho, ele pede para você fazer uma economia mesmo. Então o 4 de moedas pede para você parar com os gastos, vamos dizer assim, e fazer uma economia, juntar mesmo, tentar juntar o que você puder dos teus recursos. E aí, esse conselho do 4 de moedas é compatível com a carta da desaceleração, né? E talvez, existem várias interpretações para essa carta da desaceleração, mas uma delas é saber dar tempo ao tempo para você conseguir, inclusive, se recuperar, né, dessa situação de estagnação, talvez de uma situação de perda, né, que muitos de vocês devem ter vivido. É interessante observar que nesse segundo monte, a maioria das cartas são cartas de paralisia, são cartas de ausência de movimento, né? Inclusive essa carta aqui da desaceleração. Então, o que está sendo solicitado é que você avalie bem a situação que você está vivendo financeiramente, monetariamente, e não faça nada num primeiro momento. Se atenha mais ao planejamento financeiro, né? E principalmente o 4 de copas fala de uma necessidade de economizar, de poupar. Incluindo agora o baralho cigano, a carta central é a carta da árvore. Vejam, também é uma carta que traz a questão da estática, da falta de movimento, da imobilidade. Mas a carta da árvore, ela é uma carta que fala de que as coisas vão se desenvolver ao longo do tempo, tá? Ela é uma carta positiva, ela é uma carta produtiva. A árvore gera frutos, né? Então, a carta da árvore fala de uma recuperação ou até mesmo de um retorno de frutos de um trabalho que vai vir com o tempo. A foice, ela pode ser interpretada nesse jogo junto com a carta do urso. O urso, normalmente, nesse tipo de leitura, ele
ele simboliza uma situação consumista, tá? E que pelo excesso de consumismo, a pessoa pode ter tido uma perda. A foice, ela representa perda. Mas aqui no contexto desse jogo, ela também pode representar algo que vai ser cultivado e vai ser depois resgatado. Tá? A carta da foice também fala de uma colheita que vai ser feita no momento futuro. Então, para você que tirou esse monte, tá? Tentando fazer uma síntese de todos os símbolos aqui dessa tirada, me passa a ideia de que o momento é de você ir devagar, focar no seu planejamento e ao mesmo tempo fazer uma economia, investir numa poupança ou numa economia mais rentável, se você tiver condições de fazer isso, tá? Não tomar nenhuma atitude no momento, não tomar ações no momento, mas sim investir no seu planejamento. E seja qual for a ação que você esteja tentando implementar, entender de que com o tempo, no futuro, você vai fazer a colheita. Porém, você precisa evitar agora atitudes consumistas, tá? Porque elas vão apenas te prejudicar. Então esse que é o conselho desse monte número 2. Vou agora finalizar o monte número 2 e vou me preparar para a consulta número 3. Para você que está agora nesse ponto do vídeo, você deve ter escolhido o monte número 3, então vamos ver o que as cartas querem que você ouça. Vou começar virando o tarô, as cartas do tarô. O arcano maior que saiu é o arcano da morte. E o arcano menor é o 9 de ouros. As cartas ciganas, eu vou virar agora aqui as cartas ciganas, então deixa eu mostrar para vocês, tá? A carta da morte. E depois a carta do 9 de ouros, que inclusive é uma carta bastante positiva. Aí agora, no baralho cigano, nós temos a carta do cavaleiro, rato e chicote. E por fim, a carta da totalidade. Então deixa eu mostrar aqui direitinho, tá? O baralho cigano, a carta do cavaleiro, a carta dos ratos e a carta do chicote. E, de novo, a carta da totalidade. Bom, pessoal, então vamos começar a interpretação desse jogo. Eu quero começar dizendo para vocês que esse tipo de trabalho é uma forma de pensar através de símbolos, e os símbolos podem ter muitas interpretações, tá, gente? Então, a carta da morte, normalmente a gente pensa na carta da morte como sendo uma carta negativa, mas aqui é um jogo de conselho, nós estamos pedindo um aconselhamento financeiro para as cartas. Então, a carta da morte, ela pode estar falando, por exemplo, que você está na fase final de algum ciclo de vivência em relação às suas questões financeiras e profissionais. Normalmente as questões financeiras estão ligadas às questões profissionais, de trabalho. Então, de alguma maneira, você está num ciclo, num fechamento, num final de ciclo. O 9 de ouros, ele reforça essa interpretação, tá? Você vai terminar o ciclo dos arcanos de moedas no 10 de ouros. Nós estamos no 9, ou seja, estamos quase no final de um ciclo, tá? Então, eu estou usando a carta do 9 de ouros para reforçar o significado da carta da morte, né? O 9 de ouros, ele vai terminar no 10 de ouros. Então, nós estamos no final de um ciclo. Agora, olhando todo o conjunto de cartas, tá? Isso, daqui a pouco eu vou pegar carta a carta, mas eu já dei um panorama em todo o jogo de cartas. E o conselho essencial desse terceiro monte é para você finalizar as coisas, levar as suas atividades até o final, até o último encerramento. Seja lá qual for a tarefa ou atividade que você está envolvido, para obter os seus objetivos materiais, seus objetivos financeiros.
Isso aparece no jogo todo, tá, gente? Em todas as cartas. Começando pelo Arcano da Morte com o 9 de ouros, né? E aí a gente vem aqui para a carta dos ratos. No baralho cigano, a carta dos ratos ela é uma carta negativa quando você usa para previsão. Mas aqui não é um jogo de previsão, é um jogo de aconselhamento. Então eu vou tentar, mesmo cartas que são negativas, tá, gente? Tanto no tarô quanto no baralho cigano, mesmo cartas negativas, elas têm um conselho a oferecer. Então o rato, normalmente o conselho que o rato oferece é um conselho de atenção, de cuidado. O rato, se vocês pensarem no animal mesmo, no rato, ele é um animal que tem muitos predadores. Então ele é um animal muito atento, muito cuidadoso, né? E ele precisa ser esperto. O rato ele precisa ser esperto. Então a carta está trazendo esse tipo de conselho, né? De ser esperto, observador, detalhista. E aí quando a gente vai para a carta do chicote, que no baralho cigano também é uma carta negativa, mas o conselho da carta do chicote é exatamente a de levar o seu trabalho até o final. Ela é uma carta que fala, no baralho cigano, um dos significados da carta do chicote é de ciclos repetitivos. Então a ideia é de que na atividade que você está fazendo, ainda mais se for uma atividade rotineira, uma atividade repetitiva, mas ela tem que ser levada até o final. A carta do chicote em jogos de aconselhamento, ela fala até para você ter uma ação assertiva, uma ação assertiva e com força mesmo, para você conseguir chegar aonde você deseja. E a carta do cavaleiro, tá? Que aqui na verdade é uma cavaleira, né? A ideia é de que você imprima um pouco mais de assertividade e agilidade na tua atividade, tá? Para você conseguir lidar com essa questão financeira que você quer resolver. Mas veja, principalmente a carta do chicote, mas também a carta dos ratos, elas falam para você persistir até o final nessa sua tarefa, nesse seu plano que você está tentando resolver para conseguir dar conta da tua demanda financeira. E a carta da totalidade, ela comporta várias interpretações. Eu gosto muito de pensar na carta da totalidade como uma interação de grupo. Mas ela também fala, a carta da totalidade fala em você ser total naquilo que você está realizando. Você entrar de corpo e alma, né, dentro da atividade que você está realizando até o final. Então todos os jogos aqui, eles têm esse conselho de você superar obstáculos e ir com a sua atividade, tá? Pular obstáculos, tá? Atravessar obstáculos e levar a sua atividade até a completude, até ela se realizar completamente. Só que você próprio precisa estar total na atividade, você próprio precisa estar imerso de maneira total nessa atividade para poder fechar o ciclo, e ter a sua experiência de prosperidade encerrada, tá? E é claro que quando você fecha um ciclo, você pode abrir para novas experiências, novos empreendimentos ou novos projetos. Me acompanhem agora, eu vou fazer um comparativo dos 3 conselhos aqui, me acompanhem. Só para fazer uma comparação dos 3 montes, tá, gente? Só para fazer uma comparação dos 3 montes. Então, a questão é sobre qual conselho das cartas para você lidar com as suas questões materiais e financeiras. Quem escolheu o primeiro monte, o principal conselho é de uma reavaliação de estratégias, né? A carta do julgamento com os 5 de espadas é uma reavaliação de estratégias porque alguma coisa está sendo feita de maneira errada ou prematura, precisa ter a reavaliação, né? E precisa de uma correção, inclusive bastante estratégica, uma correção intensa,
né, talvez até uma reestruturação de todos os planos no âmbito financeiro, tá? Isso é o que é mostrado no primeiro jogo, uma reavaliação das estratégias para se descobrir o que está sendo feito de errado ou de prematuro, para inclusive alcançar uma situação de estabilidade financeira ou de sucesso financeiro. Todos os 3 jogos, eles têm um prognóstico positivo, mas existe um conselho do que precisa ser feito. No primeiro jogo é uma reavaliação e uma revisão dos planos financeiros. No segundo jogo, as cartas são cartas mais paradas. São cartas que falam de, na verdade, você ter uma certa paciência e seguir o fluxo, mas um fluxo lento, tá? Seguir o fluxo, esse fluxo é um fluxo lento. Você vê que é um símbolo de uma tartaruga, né? Então, todas as coisas vêm com um tempo, né? Os frutos dessa árvore, tá? Vamos supor, os frutos dessa árvore de prosperidade vão vir com o tempo. E a colheita vai ser feita bem lá na frente. Então, o ideal é não forçar, né? O ideal é não forçar, evitar atitudes consumistas, tá? E ir devagar com o fluxo das coisas. Ao mesmo tempo fazer uma economia, algum tipo de poupança, algum tipo de economia precisa ser feito ao longo do projeto, né? Sem pressa de ter um retorno imediato, tá? Então aqui aqui é um jogo que pede para ir mais devagar. Ao passo que aqui, no terceiro monte, você praticamente já está no final de um projeto, né? Então é uma carta que pede um pouco. Aqui é um jogo que pede mais velocidade, tá vendo? É diferente do segundo monte que a pessoa tem que ir um pouco mais devagar. Aqui não, ó. A pessoa inclusive já está num final de processo, né? E ela precisa talvez até acelerar um pouco mais e se concentrar mais na totalidade do projeto, em conseguir finalizar o projeto, tá? Para isso, a própria pessoa tem que estar envolvida o máximo possível nesse projeto. E esse projeto, para a pessoa lidar com as suas questões financeiras, exige não só toda a atenção da pessoa, como estratégia, né? Estratégia, esperteza, levar o projeto até o final, tá? Então, é um conselho, inclusive, de perseverança, né? Mas aqui o jogo é mais acelerado, a pessoa precisa de uma ação mais assertiva, mais rápida, até o final, no terceiro monte, né? Da pirâmide dourada. Já que no copinho, quem escolheu o copinho, tem que ir mais devagarinho, de preferência economizando, né? Acumulando. E aqui, no primeiro montinho, o aconselhamento geral é de uma revisão total, né? A carta do relâmpago, que corresponde à carta da torre no tarô clássico. Então a pessoa precisa fazer uma reavaliação total do seu projeto desde o princípio, ok? Então esses são os conselhos, né, referentes ao montinho que você deve ter escolhido, ok? Bom pessoal, então vocês viram, né, nessas jogadas coletivas com as várias cartas, com os vários símbolos, dá para se pensar bastante coisa, né? Então o jogo de cartas é uma forma de pensar através de símbolos e dá para realmente montar vários raciocínios, levantar várias hipóteses do que deve estar acontecendo. Havendo a sincronicidade, há então uma coincidência entre aquilo que eu falo nas cartas e aquilo que está acontecendo na sua vida, mas é claro que você precisa fazer... aqui eu estou dando conselhos gerais, então você tem que adaptar a sua realidade. Para quem quer conselhos mais particulares, mais específicos, de repente você está passando por alguma dificuldade financeira e você quer um aconselhamento mais particularizado para a sua realidade, ou você está num momento de prestar concurso, ou você está num momento de busca de um emprego, ou até mesmo você é um empreendedor, você está no início, né, de um empreendimento, está querendo abrir um empreendimento e você quer um conselho mais particularizado. Aí, nesse caso, é interessante uma consulta individual com você.
E aí vocês podem entrar em contato comigo através do meu site ou através do meu WhatsApp. Normalmente eu deixo os meus contatos na parte de baixo do vídeo, tá? Na descrição do vídeo tem todos os meus contatos. Às vezes eu também deixo alguma coisa, né, alguma referência em algum lugar aqui do vídeo, ou embaixo, em cima, em algum lugar eu deixo a referência para vocês, tá bom? Vou encerrando por aqui, tá, gente? Não esqueçam de deixar comentários no vídeo. Eu quero saber se vocês estão gostando desse estilo de vídeo ou não, se está sendo útil para vocês, se está agregando alguma coisa para vocês. Vocês também podem deixar temas, eu posso fazer tiragens coletivas no campo amoroso, no campo espiritual, tá? Em várias áreas da vida. Então é só vocês deixarem na parte de baixo o que vocês querem. Me dá um feedback, me dá um retorno do que vocês estão achando, se vocês estão se identificando ou não, ok? Encerro por aqui, muito obrigado pela audiência, um grande beijo, um grande abraço, não se esqueçam de se inscrever no canal, no botão de sininho, para vocês continuarem acompanhando os próximos vídeos, ok? Um beijão, tchau pessoal!